Olá, eu sou Júlio Moraes, sou conservador restaurador e há muitos anos tenho o privilégio de participar dos trabalhos do museu, em especial coordenando e executando os trabalhos de conservação e de restauro das pinturas murais do museu. Nessa pequena palestra, eu pretendo explicar a vocês como é feito esse trabalho, em que sentido ele é orientado. Não entrarei em muitos detalhes técnicos, porque são um pouco aborrecidos para o público, em sua maioria, e vou então contar resumidamente o que já foi feito até agora e os encaminhamentos, as perspectivas que há para o futuro. O museu existe desde 1970. É a casa em que a família Portinari residiu durante muitos anos e que o Cândido Portinari, o grande pintor, frequentou durante toda a sua vida. Embora morando no Rio de Janeiro, morando em Paris e outros lugares, ele sempre frequentou essa casa e nas suas férias, nas suas ocasiões nessa casa, então ele pintou mais de um mural e também chamou amigos, outros artistas, para com ele compartilharem as experiências que ele fazia lá. Ele faleceu em 1962 e 8 anos depois a família dele vendeu a casa ao governo do estado de São Paulo, que no mesmo ano abriu o Museu Casa de Portinari. Esse museu preserva cuidadosamente o acervo deixado por ele, tanto os murais como todos os bens móveis e tudo que existe na casa, e desenvolve sempre um trabalho de pesquisa muito grande e de divulgação do trabalho do Portinari. Então nós temos algumas fases em que se dividem os trabalhos de conservação dos murais existentes na casa. Até 1970, a casa pertencia à família Portinari e não há nenhum registro do que fosse feito. Realmente não é costume uma família ficar anotando e registrando a conservação da sua residência. Não é porque imagino eu que fosse assim que a família Portinari via a casa como um todo e, inclusive, as obras de arte que o Portinari e seus amigos incorporaram à casa, ou melhor, às casas, porque é mais de uma casa que existe lá. Até 1970, então, possivelmente o próprio Cândido Portinari e também talvez um dos irmãos dele, o Loi Portinari, podem ter intervido nas pinturas, nos murais, sempre com o intuito de melhorar suas condições. Embora Portinari, sendo um mestre incrível no uso dos materiais artísticos, ele não tinha formação propriamente de conservador-restaurador. Então não se sabe exatamente o que ele fez. Está se começando a estudar alguma coisa agora, com recursos científicos que eu vou apresentar mais ao final. Sabe-se também que, aproximadamente por 1970, um dos irmãos dele, o Antônio Portinari, aliás, mais conhecido como Zé Portinari, transportou 3 pequenos murais que ficavam no corredor, onde não eram muito bem vistos, para o salão, onde podem ser melhor apreciados. Após a aquisição da casa pelo governo do estado e após a abertura do museu, quando também a casa foi tombada pelo IPHAN e, consequentemente, pelo CONDEFAT, o próprio IPHAN efetuou alguns trabalhos de conservação dos murais, até 1989, quando o próprio museu passou a assumir essa responsabilidade. Então, temos um trabalho feito por um dos pioneiros do restauro do Brasil, que foi o professor Edson Mota, trabalhava no IPHAN do Rio de Janeiro, e em 1970, então, ele deu uma revisão geral em todos os murais, interveio em todos, consolidou o revestimento das paredes, onde é pintado cada mural, que estava se soltando, né? Então ele fixou novamente, limpou e reintegrou. Reintegrar nós chamamos o trabalho de retoque, né? Ou seja, nós chamamos de reintegração cromática, né? Então ele fez vários trabalhos lá.
Em 1980, um dos murais da Capela da Nona, o mural São Francisco, recebeu uma fixação emergencial que ele estava delaminando, isto é, a camada de pintura estava deformando e querendo cair, então ele recebeu um trabalho de fixação emergencial realizado por um restaurador do IPHAN de São Paulo. Em 1982, o mesmo problema ocorreu no mural São Jorge e o Dragão, e o mesmo restaurador daqui de São Paulo efetuou um trabalho de emergência em que ele obturou perdas, fez integração cromática, fez fixação, não se sabe também muito bem o que ele fez, porque não foi encontrado o relatório, embora se saiba o que ele foi feito. Em 1983, o mesmo mural São Jorge e o Dragão estava apresentando problemas, não o mural propriamente, porém a parede na qual ele repousa estava com problemas. Então, o senhor Garcia, que era o mestre de obras do IPHAN, fez um trabalho de reforço da própria parede, com a intenção de neutralizar esse tipo de problema. A partir de 1988, o nosso ateliê foi chamado pela primeira vez e, como um entendimento muito bom com a diretoria e toda a equipe do museu, continuamos a ser chamados por muitos anos. Em 1988, nós tomamos o primeiro contato com os murais do museu e elaboramos uma ordem de prioridades e uma sugestão, vamos dizer assim, né, uma proposta geral para um trabalho de intervenção naqueles murais que estavam exigindo com maior urgência. Em 1989 isso foi realizado, 9 murais do interior das casas foram restaurados, excetuando-se naquele momento os murais da Capela da Nona, que estavam em melhor estado. Esse trabalho nos murais da Capela da Nona foi feito em 1993, quando foram revertidos alguns equívocos que haviam acontecido, que é normal, principalmente em tempos anteriores, quando não havia muitos recursos. E, a partir daí, nós passamos a ser chamados, eventualmente, quando o museu dispunha de recursos e quando algum problema se apresentava. Nós temos um trabalho de conservação que foi feito no mural São Francisco Pregando as Aves, um pequeno acidente. Nós fizemos isso em 94. Em 2004, a cobertura, o telhado da Capela da Nona apresentou alguns problemas sérios, então outra empresa, o Estúdio Salazar, foi chamado, reparou o telhado e nós fizemos alguns pequenos complementos nas próprias pinturas da Capela da Nona. De lá até 2011, continuamos sendo chamados para intervenções de conservação, vistoria e solução de problemas pontuais que aconteciam aqui e acolá, nesse ou naquele mural. Né? Em 2009, já com vistas a uma grande obra de restauro dos edifícios que abrigam o museu, das edificações que compõem a antiga residência Portinari, o atual Museu Casa de Portinari, nós fizemos um trabalho de prospecções, então, em que entendemos um pouco mais toda a questão da evolução histórica das casas e do tratamento cromático que elas tiveram ao longo da sua história. Em 2011, houve um grande passo dado pelo museu, que foi a implantação de um plano de conservação do acervo, que inclusive já foi objeto de uma outra palestra nossa que está disponível no site do museu. Esse plano de conservação do acervo iniciou todo um trabalho de monitoramento de todo o acervo, com especial atenção aos murais, conservação e pequenos restauros sistemáticos, um trabalho de manutenção, vamos dizer assim, de conservação propriamente dita. Entre 2013 e 2014, foi finalmente realizado o restauro geral das casas, que estava em bastante mais estado, tinha muitos problemas as casas, então foi feito todo um projeto e nós fomos convocados pelo museu, na verdade pela própria Secretaria de Cultura, foi uma honra para nós sermos convocados, para acompanharmos o trabalho de restauração das edificações para prevenir qualquer tipo de acidente que pudesse acontecer com as pinturas.
Mais recentemente, após este restauro arquitetônico, além do plano de conservação do acervo ser retomado, também foram iniciadas pesquisas feitas pelo Instituto de Física da USP. E durante 4 anos, uma equipe do Instituto de Física da USP frequentou o museu, efetuando várias análises com alta tecnologia, provavelmente recursos muito avançados, que estão incorporando uma série de dados novos e de outra natureza, dando muito maior segurança ao trabalho de conservação do acervo. Isso nos permite também elaborar, então, um novo projeto de restauro da Capela da Nona, que esses exames científicos feitos pelo Instituto de Física da USP mostraram que tem problemas sérios e situações um pouco mais graves do que se poderia imaginar. Aqui coloco uma planta da casa com a distribuição dos murais. Onde vocês veem, junto às paredes, esses traços vermelhos, são murais que, sem dúvida, foram feitos pelo Portinari. Autoria indiscutida. Vocês têm, então, no lado esquerdo, embaixo, a Capela da Nona, onde 3 paredes são completamente recobertas. Os murais lá podem ser divididos em 10, embora sejam todos contíguos, são cenas apartadas, né? Então, são 10 murais que existem ali. Logo na casa ao lado, um pouco mais próximo, um pouco mais para cima, existe um mural do Portinari, em vermelho, numa pequena saleta, e um mural verde de José Moraes, colega dele, na casa que era a casa da avó dele. Depois, bem no centro do desenho, vocês têm toda uma área com vários murais. Existe um grande mural sobre 2 portas, logo na entrada, para quem faz a visita no museu. Esse mural é o São Jorge do Dragão, e pela sua posição, eu chamo a atenção de vocês, sempre foi um mural muito problemático. Ele está acima de 2 portas e tem uma parede transversal pelo verso, o que cria uma situação bastante difícil para ele, principalmente sendo essas casas edificadas de uma maneira bastante precária. No grande salão ao lado, vocês veem 4 murais do Portinari, assinalados em vermelho, um em azul, e pode ser do Portinari ou não, não se sabe, e 2 em verde de outros autores. Finalmente, no centro do mural, do desenho, na parte inferior, vocês têm outro mural em vermelho, que é a Fuga para o Egito, do Portinari, e um outro mural verde também de outra artista. Então, esta situação, essa casa foi toda construída aos poucos, a partir de um núcleo inicial, construído de uma maneira bastante precária, muito humilde. Quando a família Portinari mudou-se de uma fazenda para a cidade, eles foram morar nessa pequena casa, que então foi sendo aumentada à medida que as condições econômicas da família e o próprio nascimento de mais filhos foram exigindo. Os murais se dividem em 2 tipos, na verdade, de forma geral, todas as pinturas murais que vocês vão encontrar por aí se dividem, grosso modo, em 2 tipos. Um são os murais chamados a seco, ou seja, pintados com o reboco da parede completamente seco. Esses murais, eles têm uma característica, têm uma estrutura característica muito semelhante à das pinturas de cavaletes, a quadros convencionais. No quadro convencional, o pintor estica uma tela, um pano, né, uma tela, que nós chamamos num chassi de madeira, fixa ali, e acima dele ele aplica uma base de preparação ou imprimatura, né, um gesso cola, o que for, né, para em cima disso executar a sua pintura. Depois ele pode usar vários tipos de tinta, né, uma tinta a óleo, têmpera, cal, acrílica, guache, o que ele quiser, né, e os murais a seco são mais ou menos semelhantes nesse aspecto. Só existe, no caso, a substituição do chassi e da tela por uma parede, o que torna, obviamente, essa pintura imóvel. Enquanto uma pintura de cavalete é móvel, um mural é imóvel, a não ser algumas exceções de murais pequenos,
que são pintados sobre o suporte mineral móvel ou de murais que são arrancados da parede e transportados. Mas isso é outra história. O mural em afresco, ou pintado a fresco, isto é, sobre um reboco, a argamassa de revestimento da parede ainda mole, recém-aplicada, ele se compõe dessas camadas que vocês veem. O reboco, que está no desenho do seu lado esquerdo, embaixo, número 1. Né? Sobre esse reboco, então, é aplicado um desenho, depois uma argamassa colorida de fundo pode ser aplicada ou não, depois a argamassa colorida contendo as formas. Essa argamassa é aplicada e ainda fresca, ela é completamente fresca, o pintor aplica somente pigmento e água, de tal forma que, ao secar, essa água vai ser absorvida pela argamassa, quando ela secar, e vai transportar junto consigo os pigmentos para o interior da parede, do revestimento, tornando o revestimento colorido. Isso, de uma forma muito geral, é o que é um afresco. E depois, há detalhes, luzes e sombras que podem ser feitos normalmente a seco, como se uma têmpera, uma destêmpera, algum material assim. Portinari usou essa técnica de uma forma geral, resgatando um tipo de técnica pictórica que vinha sendo muito pouco usada, estava quase sendo esquecida no Brasil, a não ser por ele e alguns outros pintores. Muito bem, o museu tem a missão de preservar esses murais e exibi-los da melhor maneira possível para o seu público, afinal, eles são a principal razão da existência do museu. E são realmente obras de arte da maior importância, até porque mostram Portinari sob um aspecto menos conhecido que ele no seu âmbito familiar, e não aquele pintor famoso que representou o Brasil de uma forma geral dentro da arte moderna mundial. Então, o que ameaça o trabalho do museu, a missão do museu de conservar e exibir nas melhores condições possíveis esses murais? A deterioração. Deterioração pode ter muitas causas e muitas formas. Muita coisa pode deteriorar qualquer objeto, e, em particular, os murais que nós estamos tratando. Então, há muitos processos deterioradores que interagem e se potencializam mutuamente. Um exemplo clássico é uma telha um dia quebra, começa a entrar água por ali. A partir do momento que entra água, a estrutura do telhado começa a apodrecer e caem mais telhas, e esse processo então vai se acelerando progressivamente, estendendo a destruição a todo o imóvel. Se lá tiver uma pintura mural, então, pior ainda. Fora isso, tanto processos deterioradores como tratamentos tentando remediar esses processos podem apresentar efeitos tardios. Então, um problema de deterioração pode acontecer hoje, mas ele só vai ser detectado muito mais tarde, quando as evidências dele vierem a aparecer. E os tratamentos também podem afetar efeitos tardios. Então, uma pessoa que não tenha o preparo adequado, a técnica adequada de restauro, pode, com a melhor das intenções, cometer um engano. O raciocínio mais comum é: essa pintura é feita com esse tipo de tinta, então eu vou restaurar com esse tipo de tinta, certo? Errado. Porque ela, ao envelhecer, vai ficar diferente daquela tinta original que já passou por esse processo. E com os murais não é diferente. A principal causa de deterioração, uma das principais, é a umidade. A umidade é sempre associada à edificação e à natureza mineral dos materiais que compõem a edificação e a pintura mural. Pode ter muitas origens. Goteira, pode ser infiltração ascendente, vem do chão, descendente, pode ser condensação dentro do ambiente, enfim. Vários fatores podem contribuir para um aumento da umidade e principalmente para uma variação excessiva da umidade. No Museu Casa de Portinari, felizmente, não há problemas graves
com relação à umidade. É um privilégio que o museu tem, talvez pela própria situação geográfica da cidade, fica num local elevado, bastante ventilado, e a casa não apresenta vários problemas de umidade. Existem problemas ambientais, poluição, que até o momento eu espero que sempre continue ausente da cidade de Brodowski. Variações de umidade e temperatura, que são sujeitas às variações climáticas. Isso pode acontecer pelo monitoramento que nós estamos fazendo. Desde 2011, o museu também tem uma condição bastante estável, uma condição climatológica bastante estável, né? E problemas decorrentes do uso, ações antrópicas principalmente, ou seja, ações do ser humano. O visitante, com o melhor das intenções, envolvido com aquela pintura mural, quer tocá-la, é um gesto natural das pessoas, mas isso pode causar grandes prejuízos. Vocês imaginem se todos os visitantes do museu forem tocar, cada um pelo menos um objeto do museu. Em pouco tempo, o acervo estará em péssimas condições. E essa é uma das grandes dificuldades, né? Também outros tipos de ações antrópicas, um faxineiro descuidado ou desavisado, né? Alguém que vem prestar um serviço, um eletricista, um pintor, então é necessário muito cuidado, né? Também a entrada de grandes grupos de uma vez só pode ser problemática, porque a respiração das pessoas modifica as condições ambientais, né? E uma série de outras coisas podem acontecer. No caso do Museu Casa de Portinari, os principais problemas são trazidos por questões, deficiências estruturais das edificações. São edificações construídas por uma família que tinha vindo da Itália, procurando melhorar sua condição financeira, e então foi construindo a casa e aumentando a sua casa conforme pôde, com poucos recursos. Mas, ao final, quando Cândido Portinari e seus parentes também já tinham melhorado sua condição financeira, a qualidade da casa foi melhorando. Mas as edificações antigas, mais antigas da casa, as partes mais antigas, permaneceram com várias deficiências. Então, a gente nota, através de rachaduras, revestimentos que se destacam da alvenaria, né? E todos esses problemas são naturalmente transferidos para os murais. O primeiro trabalho que nós fizemos foi, como eu já disse acima, em 1989. Eu destaco aqui um dos murais que foram trabalhados naquela ocasião. Esse pontilhado que vocês veem, isso é uma foto da época. Esse pontilhado é o mapeamento das regiões que estavam ocas, ou seja, com o afresco completamente solto da alvenaria, né? Então, vocês veem que grandes áreas estavam soltas e corria o risco de simplesmente esse revestimento contendo o afresco, a obra do Portinari, vir abaixo. Se perderia, seria um prejuízo imenso, né? Então foi feito um trabalho de consolidação. No que consiste a consolidação? Esses desenhos mostram para vocês. O do seu lado esquerdo mostra uma bolsa, como nós chamamos, uma bolsa de ar, né? No seu lado esquerdo do desenho à esquerda. A parte tracejada mostra a parede, os tijolos, aquilo tudo, né? O revestimento inchado, vamos dizer assim, um vão, uma bolsa de ar entre o revestimento. Vocês imaginam que ele contém ali um afresco, né? Afastado da parede. Então, o que é feito? É feita uma perfuração num local apropriado, não vai se perfurar qualquer local, de preferência onde já exista uma agressão, um defeito qualquer, né? E se injeta com uma seringa um adesivo especial. Lá na parte superior dessa bolsa existe uma outra perfuração que é para dar saída ao ar que estava nessa bolsa, que vai ser substituído pelo adesivo. Depois, durante a secagem, aí o desenho do seu lado direito mostra, é feito um escoramento para que esse adesivo possa secar completamente sem provocar a queda do revestimento contendo a pintura devido ao seu próprio peso. Esse trabalho foi feito, então, aí está sendo feito, são imagens da ocasião também, o meu colega injetando o adesivo. Naquela época usava-se um adesivo chamado caseinato de cálcio. Hoje em dia existem coisas mais modernas, mas ele funcionou muito bem, continua funcionando muito bem até hoje, né? E esse escoramento que foi feito aí
nós não deixamos na ocasião para colocar o escoramento depois de injetar, porque as áreas soltas eram muito grandes. Então foi um tipo de escoramento que nós inventamos na ocasião para segurar o mural no lugar enquanto nós injetávamos o adesivo. Depois disso, um restauro convencional. Ele é limpo e as pequenas agressões ou defeitos que existem, por exemplo, vocês têm essas manchinhas brancas, que são agressões muito antigas, que haviam na mesma em outro mural, foram então reintegradas ou retocadas. Um outro caso é o caso do mural São Jorge do Dragão, que eu já mostrei para vocês na planta da casa como ele se localizava. Ele fica em cima, se localiza, fica em cima de duas portas e no verso dele, na perpendicular, exatamente no vão, entre as duas portas existe uma parede. Esse mural sempre apresentou problemas, já o IPHAN tinha precisado intervir 2 vezes nele, e quando nós chegamos pela primeira vez lá em 1989, ele já tinha problemas. Vocês podem notar uma rachadura passando pela área da dianteira do corpo do cavalo de São Jorge e subindo pelo pescoço dele. Na verdade, houve outras também, mas essa era a principal. Essa foto à sua esquerda mostra um detalhe dessa rachadura antes do restauro de 1989. Depois dessa foto, a pintura foi limpa, o revestimento reboco foi todo consolidado, e essa rachadura foi obturada e foi feita a reintegração, o retoque, de modo que ela desapareceu. 2011, vejam do lado direito como ela se encontrava. Ou seja, o problema reincidiu. Durante esses anos todos, entre 89 e 2011, o pessoal do museu, a equipe do museu e nós fomos monitorando a situação deste e de todos os murais. Esse era o mais grave, com certeza. Aquele mural do São Francisco fregando as aves, por exemplo, ficou estável, não teve mais aquele tipo de problema, mas nesse aqui o problema reincidiu. Diante disso, o que foi feito? Em 2010, 2011 aproximadamente, foi feita uma intervenção emergencial em que foi feito um faceamento, a aplicação de algumas camadas de papel japonês com adesivo reversível sobre aquela rachadura, para que nenhum pedaço caísse. Depois foi feito um faceamento maior, que vocês veem na sua foto, na foto do seu lado direito. E, em seguida, o museu foi fechado para que fosse iniciado o restauro arquitetônico, o restauro das edificações, cuja principal atividade, no entender, a principal vantagem, no entender, foi a consolidação das paredes que estavam com grandes problemas de movimentação, rachadura, devido à deficiência dos seus alicerces. Então, todos os murais, aí são outros, foram protegidos durante a obra de restauro arquitetônico para evitar acidentes. A obra ia acontecendo e a cada 2 semanas, nós, restauradores, íamos até lá, tirávamos essas proteções, inspecionávamos e voltávamos a colocar as proteções. E, além disso, orientávamos o arquiteto responsável e o mestre de obras sobre os perigos e todos os problemas que poderia haver em função dos trabalhos que se desenvolviam nas edificações. Com a restauração das edificações já um pouco mais adiantadas, então nós começamos a trabalhar no mural São Jorge do Dragão. Aí o telhado havia sido retirado e uma imensa barraca estava recobrindo todas as casas. Um trabalho imenso para que fosse possível a construtora trabalhar no telhado sem oferecer qualquer risco de chuva ou qualquer outro aos murais que estavam dentro da casa. Aí houve a grande descoberta. Aquela parede transversal que nós achávamos que servia de apoio ao mural pela parte de trás, na verdade era a grande causadora dos problemas. Uma vez retirado o assoalho de uma das salas, as quais se entra por uma daquelas portas que ficam embaixo do mural, nós descobrimos que uma parte do chão havia cedido.
e a parede estava se movimentando. Então, em vez de suportar a parede onde fica o mural, ele estava puxando aquela parede para baixo, fazendo exatamente o contrário do que se esperava dela. Esse problema foi solucionado, foi tudo calçado ali, o chão foi totalmente concretado, foi feito um reparo estrutural eficiente, e então depois foi feito também a estabilização das paredes pelo lado de cima, né? Essa parede que aparece aí, vocês estão vendo aí, é a parede que estava se movimentando, então ela foi reforçada com concreto e com uma estrutura metálica pelo lado de cima. Em primeiro plano, na transversal, ao seu lado direito, vocês veem a parede onde existe o mural. Após a conclusão da intervenção arquitetônica, recolocação do forro da sala e tudo mais, então foi começado o restauro do mural propriamente dito. Foi removido aquele reforço temporário, aquela proteção temporária, foi tudo removido, né? Foi feito um trabalho de consolidação, da mesma maneira que havia sido feito em 1989, lá no São Francisco e em vários outros, porém já empregando um material mais moderno. Então, ali vocês veem a própria fissura sendo usada para injetar o material e o material saindo por um buraco na parede muito abaixo do mural, significando que ele passou por baixo e foi preenchendo então todo aquele vão e readerindo o reboco com o mural novamente à alvenaria. Depois foi feita uma limpeza. Vocês não poderiam imaginar, nem nós imaginávamos, que entre 1989 e 2011 o acúmulo de sujeira fosse ser tão grande numa cidade despoluída. Mas vejam vocês o que acontece. Também foi removida alguma reintegração cromática que havia se alterado, os materiais de restauro antigos não eram tão duráveis quanto os modernos, então uma tinta que era branca amarelou, foi removida e foi feita uma nova integração cromática depois. Também havia uma moldura que circundava todos os murais, uma moldura branca. E as nossas prospecções provaram que essa moldura tinha sido feita muito depois. Em alguns casos, ela até avançava dentro do próprio mural, né? Então, era uma moldura pintada, ela foi removida, foi retirada. Por quê? Porque o Portinari e seus colegas não fizeram isso. Eles não fizeram essa moldura, não contavam com isso. Então, as lacunas foram obturadas, niveladas, e foi feita a integração cromática. E do lado direito, vocês veem o cavalo de São Jorge novamente reintegrado, né? E a partir desse exato momento ele entrou em observação novamente para ver se o problema de fissuramento reincide. Finalmente, isso foi muito importante, cada pintura mural recebeu seu contexto de volta, ou seja, a cor que existia na parede quando o Portinari pintou aquele mural foi resgatada. Assim como, nesse caso, a cor das duas portas. Elas não eram azuis, elas eram verdes. O forro não era azul, tal como havia ficado depois, e sim um cinza claro. Também foi resgatado. E a parede, não aparece muito bem na foto, recebeu novamente o verde claro que ela tinha. O mural São Francisco pregando as aves, aquilo que nós tínhamos mexido, ele em si estava tranquilo, se apresentava estável. Aí protegidinho, porém a parede acima dele estava apresentando problemas sérios. O que houve foi um alteamento dessa parede. Numa das reformas feitas pela própria família Portinari, o telhado foi alteado, então ele se apoiava primitivamente nessa madeira verde que vocês veem na foto do seu lado esquerdo, e o telhado foi alteado, mas a madeira não foi retirada, simplesmente foram colocados novos tijolos acima da própria madeira. E como a madeira se movimenta, né, então todo aquele trecho de parede acima dele estava instável, estava quase caindo. O reboco estava completamente solto, vocês veem eu enfiando a minha mão por trás do reboco, né, então a situação estava bastante periclitante. E isso sim poderia, por via de consequência, criar algum risco para o mural que estava
Vocês veem ali na foto do lado esquerdo, alguns 30 centímetros para baixo dessa área tão problemática. Então, isso foi cuidadosamente demolido. Vocês veem aí nas fotos inferiores a demolição da parte instável. Primeiro foi retirado o revestimento para não ter perigo nenhum de arrastar um revestimento que se aproximasse do mural. E ela foi demolida com as mãos, o que não foi nada difícil, uma vez que ela já estava caindo. Foi reconstruída, né? O afresco e o revestimento ao redor foram consolidados, né? Ela foi reconstruída, o telhado foi refeito, né? Agora se está sólido não tem mais nenhum problema, né? E uma coisa muito importante que foi feita nesta área, que tem muitos murais, foi a recontextualização do ambiente. Ora, nós tínhamos um problema lá, porque o telhado foi alteado depois que os murais já existiam. Então, quando o Portinari pintou esses murais, a cor da parede era azul claro. Posteriormente, o telhado foi alteado e a parede foi pintada de branco. Nós, então, sinalizamos, pintamos de azul as paredes somente até onde ele existia, porque as paredes dali para cima não existiam. Quando elas foram aumentadas, deixou de ser azul. Mas nós adotamos a norma, de acordo com o museu, de pintar as paredes em que se localiza cada mural da cor que tinha quando Portinari e seus colegas pintaram. Outro caso é o caso desse pequeno mural que tem um caráter muito especial, o mural cabeça 1. Ele tem claramente um caráter de estudo. Ele não é, a gente vê claramente que não tem a pretensão de ser uma obra de arte pronta e acabada. Alguém alguma vez disse que a Casa Portinari era como que um caderno de estudos, um caderno de rascunho dele, né? Mal comparando, pode-se até dizer isso, porque era onde ele treinava, onde ele explorava técnicas, onde ele ensaiava os trabalhos dele. Então, esse rosto tem claramente esse caráter. No entanto, ele havia recebido essa moldura branca, como todos os outros, e um esquadrejamento perfeito. Essa daí e outros dois murais que se encontram junto dele foram transportados de outro local para esse, como já disse, pelo seu Zé Portinari. Isso, então, é o mural que se achava antes do restauro. Vocês veem, do lado superior direito, uma área que já estava sendo prospectada, mostrando que a pintura era muito maior do que a moldura pintada estava deixando ver. Na parte inferior, um grande trecho da pintura tinha sido recoberto. Essa prospecção mostrava isso claramente. Vocês veem ali, naquela linha traçada a lápis, até onde o mural do Portinari havia sido recoberto e o que estava escondido tinha sido feito por ele, mas estava escondido do público. O partido que se adotou foi aproveitar a diferença de nível que ficou entre a superfície da parede propriamente dita, onde ele foi inserido, e a superfície do mural. Ele ficou um pouco mergulhado, um pouco afundado na parede. Então tirou-se partido disso e se removeu o reboco que tinha sido colocado sobre o resto da parede removido e se definiu claramente o formato do trecho de parede que foi inserido ali. Esse recorte irregular que então demonstra claramente ao visitante o que aconteceu ali. Conta claramente a história, que esse mural era de outro lugar e foi carregado para lá, e adaptado para lá. Perdeu, inclusive, um pequeno trecho no lado inferior esquerdo, né? Mas ele recuperou a sua integridade e principalmente o seu caráter de estudo, de ensaio. Né? Vocês têm do lado direito já os defeitos todos obturados, a pintura limpa, né? E aqui ele totalmente reintegrado. Vocês veem, por exemplo, que as bordas são imprecisas. Nós percebemos claramente aquelas pinceladas despreocupadas do Portinari, nessa borda do lado esquerdo, na borda superior, né? Então a gente vê claramente, sim, eu estava estudando, eu não estava fazendo um mural pronto e acabado. Né? Nem sequer terminei o outro olho.
Né? Para o Portinari isso não importava naquele momento, ele estava estudando. E é essa história que o museu quer contar. Então nós entendemos que, através desse critério, a restauração desse mural conta essa história com muita fidelidade. Os outros dois murais, companheiros desse, também receberam a mesma abordagem. Esses são feitos em afresco, aquele em têmpera. E a casa inteira foi prospectada. Foi feito todo um projeto cromático para a casa, com base nessas prospecções. Então, várias dezenas de aberturas como essa, mostrando as diferentes camadas de pintura que a casa teve ao longo da sua vida, foram feitas. Também foram feitas prospecções nas proximidades dos murais, para mostrar até onde ia o forro, por exemplo, nesse caso aí. E achamos até uma data, numa pequena ilha de reboco antigo, que não foi substituído em reformas posteriores, com uma caligrafia que alguns especialistas atribuem sim ao Portinari. O que ele terá feito no dia 8 de outubro de 1934, nesse local, não se sabe. Talvez logo acima existisse um desenho, uma pintura dele. Nós nunca vamos saber, porque infelizmente ao longo da vida da casa, o reboco foi substituído por alguém que naturalmente não estava vendo a pintura, que havia sido recoberta por novas camadas de tinta. Nessas prospecções que nós fizemos, tivemos uma surpresa. De repente apareceu isto, um olho. Abrindo lentamente, então com todo cuidado, decapando, foi descoberta uma pintura, um mural, que estava sobrepintado e havia se perdido, estava lá escondido. A parte superior dele está danificada, mas ele pode ser sim entendido enquanto obra de arte. Muito mais tarde, alguns anos depois, na verdade recentemente, descobriu-se um documento que atribui essa pintura a Quirino Campofiorito, portanto não seria do Portinari, se esse documento for correto. Então ele foi apresentado dessa maneira, até houve algo muito interessante, que no primeiro momento nós apresentamos dessa maneira, mas o público não entendeu muito bem porque esse recorte, falou, vocês não terminaram de decapar, por quê? E não era essa a intenção, era mostrar o que restava dele. Então a decapagem foi ampliada e simplesmente se vê o reboco aparente atualmente em toda a área que antes era ocupada pelo mural. Aí as pessoas entendem que uma parte dele foi destruída. A partir daí passou-se a fazer a conservação. Então, periodicamente, a equipe do museu limpa os murais com todo cuidado, com pincéis ultramacios, tudo isso, vai observando qualquer coisa, vai monitorando, e nós também vamos lá de tanto em tanto. Esse monitoramento contínuo detectou a reincidência em alguns pontos do principal problema. Essas setas que vocês veem na planta da casa principal mostram os locais onde reapareceram gretas, fissuras nas paredes. Né? Então estão sendo monitoradas, a construtora já foi chamada uma vez, solucionou no local, mas tudo isso continua sendo monitorado e se for mostrada, for comprovada uma evolução contínua do problema, então novamente os arquitetos e engenheiros serão acionados. Na verdade, um engenheiro já nos acompanhou durante um tempo e foi do parecer dele que foi somente uma acomodação e não havia nada grave, mas está sendo tudo monitorado. O monitoramento também mostra problemas que não são estruturais. Na Capela da Nona, as pinturas apresentam a reincidência deste tipo de problema, enconchamento e delaminação da camada pictórica. Vale lembrar que lá a pintura não é feita em técnica de afresco, e sim a seco. Então, esse tipo de problema está se revelando lá. O que se fez? Está se fazendo, então, cada vez que se apresenta uma solução provisória de consolidação, de fixação dessa pintura durante mais um tempo, enquanto se efetuam os estudos científicos pelo Instituto de Física da USP e se prepara um projeto de uma ampla intervenção de restauro, agora com um completo embasamento científico que tem a capacidade de solucionar melhor esse tipo de problema. Aqui, algo dos estudos científicos. Alguns dos cientistas da USP
realizando aqui um registro sobre luz ultravioleta. Essa não é a foto deles, a foto que eu tirei deles fazendo o exame, mas vocês podem ver perfeitamente o que acontece com uma pintura iluminada sob luz ultravioleta. Além das cores mudarem completamente, todos os retoques, as reintegrações aparecem de outra cor, são aquelas manchas escuras que vocês veem na pintura. Então, a luz ultravioleta denuncia com muita exatidão as intervenções que houve. Enquanto mais nova, mais escura fica a repintura se apresenta. Então, algo que não aparece está perfeitamente igual, perfeitamente integrado ao fundo, na hora que você elimina dessa maneira, aparece assim, nos permite um mapeamento de todas as áreas já reintegradas. Aqui, são outras análises. O que é muito interessante é que nenhuma análise é completa, mas o Instituto de Física dispõe de equipamento e pessoal especializado para, juntando os dados parciais fornecidos por cada uma dessas técnicas, chegar a uma descrição muito completa do que acontece, do que existe em cada um dos murais. Então, depois tem esse trabalho bem difícil, um trabalho muito complicado, de computação dos dados. Você compara, né, os dados de cada local, de cada um dos murais, entre si, todos os dados, e vai detectando o que acontece ali, vai desenhando, então, um panorama. Né? Então, vocês veem na foto inferior do lado direito, né, você tem 4 imagens geradas por diferentes aparelhos e contando coisas diferentes, sobre um detalhe de uma das pinturas. Isso foi feito em todas. Vocês podem imaginar o trabalho que dá. Né? Então, esse trabalho de computação está levando muito tempo e que é confrontado também com os dados que nós temos e que o próprio museu tem sobre o histórico da casa. Feito isso, está sendo elaborado um grande projeto. E essas alturas nós paramos um pouco, então, para pensar qual é o saldo dessas 3 décadas de trabalho em cima desses murais. Com relação ao restauro e à conservação deles, nós resumimos em resgate das características e autenticidade deles. Por exemplo, aquela cabeça havia perdido muito da sua autenticidade. Cada um havia perdido um pouco. Claro que as pessoas intervieram no passado com a melhor das intenções, né? Mas ao fazer uma pintura, uma moldura pintada branca que nunca existiu, ao pintar a parede de fundo de outra cor, né, está tirando a autenticidade, está tirando a ambientação que os artistas deram aquilo, Portinari e seus colegas. Além disso, melhorou as condições de legibilidade. Na hora que você tirar a poeira, a sujeira grudada, outras interferências que tem sobre a própria superfície pictórica, aí o público pode ler as coisas, ler as formas, pode vivenciar muito melhor a obra de arte que ali está. E também houve uma implementação das condições de resistência material. Pode-se dizer, sem temor algum, que todos os murais hoje estão mais resistentes ao passar do tempo e ao uso, mesmo que ele seja extremamente cuidadoso, né, do que estavam antes de se começar esse trabalho. E também durante alguns momentos críticos que houve no decorrer desses anos todos, e que foram reparados. Com isso, o museu como um todo recebe uma melhoria qualitativa. Um museu que apresenta o seu acervo em melhores condições fica melhor como museu. Também passou-se a conhecer mais sobre a obra de Portinari, sobre a maneira como ele trabalha. Né? Então, descobriu-se, por exemplo, que o mural São Jorge do Dragão foi diminuído pelo próprio Portinari. Ele tinha feito maior, não, vou diminuir, não gostei. E diminuiu a parte superior dele, ele ficou mais comprido, mais baixo. Né? E muitas outras informações são obtidas sobre a maneira do Portinari trabalhar e como ele fazia a sua obra. Também se ampliou muito o conhecimento
sobre a história da cidade e da região ao se estudar as casas, as edificações, como foram feitas e aumentadas, e o que acontece, né? Se produziu muito conhecimento científico, principalmente com as análises do Instituto de Física, mas também com outras ciências, né? História é uma ciência, então, ao se contribuir para dados históricos seguros, que estão sendo descobertos no decorrer desse trabalho todo, então se contribui também com a ciência da história, né? E permite uma projeção para o futuro do que se há de fazer, quais serão os caminhos de conservação, de melhoria, cada vez mais, das condições físicas e de desfrute desses murais, dessa obra toda. Eu acho que é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês por hoje. Claro que poderia me estender aqui durante horas, dias, talvez, se fosse contar tudo, mas preferi fazer esse apanhado através de alguns exemplos e de alguns momentos críticos mais importantes, e mais do que falar do passado, falar do futuro. Por quê? Porque o Museu Casa de Portinari é uma instituição extremamente ativa, extremamente progressista, vamos dizer assim, né? E que está sempre hoje pensando no amanhã, não se prendendo ao passado de uma maneira saudosista, de uma maneira nostalgista, mas muito pelo contrário, trazendo ao presente e ao futuro toda a contribuição que o passado nos deixou. Muito obrigado, gente. É isso por hoje.